Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, continuamos em Nazaré para conhecer um pouco mais a vida cotidiana dos habitantes dessa cidade no tempo de Jesus. We see here a sheepfold. We have sheep and goats here. Estamos agora nesse cercado onde temos as ovelhas e os cabritos. Eles têm hábitos um pouco diferentes. Os cabritos são problemáticos. Eles dificultam o trabalho do pastor. Correm para todos os lugares, tentam subir nas árvores, nas colinas. Já as ovelhas facilmente seguem a voz do pastor. Vale contar também que tanto as ovelhas como os cabritos contribuem com o leite e a carne. As ovelhas são tosquiadas todos os anos para a retirada de lã. Elas são preparadas na casa de tecelagem. Esta é a réplica de um túmulo, algo parecido com o túmulo de Jesus. Esta pedra era utilizada para selar a sepultura. Os túmulos naquele tempo eram cavados nas grutas, como estamos vendo. Eles eram utilizados para o sepultamento de toda a família. Inside there are many tombs. Each tomb is kind of Dentro da caverna há vários compartimentos cavados na própria rocha, onde são depositados os corpos dos falecidos. Esse tipo de sepultura era para os ricos. As pessoas simples e pobres eram enterradas no chão. Jesus foi depositado num túmulo que pertencia a José de Arimateia, que era rico, e conforme a Escritura, nunca havia sido usado. Um ano após o sepultamento, eles costumavam recolher os ossos e os colocavam dentro de um ossuário, que ficava dentro do sepulcro, fazendo com que o espaço continuasse sendo utilizado. A experiência é muito marcante e interessante porque nos faz voltar um pouco no tempo e compreender um pouco mais os princípios da palavra de Deus, os valores. Quando você lê a Bíblia, quando você estuda alguns textos bíblicos do Novo Testamento, visualizando e vendo alguma coisa assim, você consegue talvez entender melhor o contexto cultural e espiritual daquele momento também que estávamos vivendo. No ano de 1996, este lagar foi descoberto. Estava no subsolo. Coberto por entulhos, foi encontrado por acaso. Começa então o processo de escavação, descobrindo algumas peças de cerâmica, jarros, tudo datado do primeiro século. the grapes will be dumped. They remove their sandals away. Aqui as uvas são tombadas e se retiram as sementes. Vale lembrar que as uvas serão amassadas com os pés descalços. Eles amassavam todas as uvas e o suco que saía vinha por este canal e ia direto para o reservatório. Depois o líquido era retirado e depositado em jarros, até que era levado para as casas para o processo de fermentação e a fabricação do vinho. Esta é uma prensa de oliveira que ainda é utilizado todos os anos para prensar as azeitonas. É bem artesanal, assim como no tempo de Jesus. They have to crush the olives first, so the olives has to be put O primeiro passo é esmagar as azeitonas. Um animal, como um burro, por exemplo, será colocado aqui. Depois começa a empurrar em círculos essa peça aqui, like this, and all the olives will be crushed. fazendo com que todas as azeitonas, incluindo os caroços, sejam esmagados. O resultado de tudo é uma pasta feita de azeitonas e caroços, que são recolhidos nos cestos, como estes aqui. Will be put here. They will collect all the olive mash in them. E estes serão depositados na prensa do outro lado. Todos os cestos com o material são colocados aqui embaixo, neste buraco. Baskets full of olive mash has to be placed above. Eles formam um monte, pois ficam empilhados. A pressão faz com que o óleo caia nos cestos. Em seguida, eles separam o óleo da água. Aqui está um exemplo. Eu mexo bem. Após alguns segundos, vemos duas camadas, uma de azeite e outra de água. Assim, eles retiravam o azeite de oliva com uma concha ou colher. Todo este processo era realizado em 4 horas. Subindo um pouco mais a montanha, vamos até a carpintaria de José.
Coincidentemente, esse é o nome do nosso amigo que vai nos mostrar como funcionava uma carpintaria no tempo de Jesus. We do them ourselves using the same kind of tools that they had at Jesus' time, okay? Nós fazemos aqui exatamente uma reprodução das ferramentas usadas na época de Cristo. A mesma forma de trabalho. Veja, esta é uma plânia que ainda é utilizada em vários lugares do mundo. Naquele tempo, era uma ferramenta muito utilizada, assim como nos dias de hoje. Outra que é muito particular é a broca. A que usamos atualmente é baseada no mesmo princípio, somente que mais aperfeiçoada. Os carpinteiros do primeiro século não trabalhavam apenas com madeira, mas também com pedras. Ele era tipo um pedreiro. A palavra que está escrita na Bíblia para descrever a profissão de José e Jesus veio do grego tekton, que quer dizer o construtor ou pedreiro. A nossa terra aqui é uma terra de pedras e não de madeira. Não temos muitas florestas, por isso o carpinteiro tinha que ter o conhecimento não só da madeira, mas também da pedra em seu trabalho. Algo muito curioso naquele período era a forma de colorir a lã. Esta é Hannah, uma jovem árabe muito simpática e que vai nos mostrar um pouco desse trabalho manual. A tecelagem é um processo longo. Primeiro porque a lã precisa ser tosquiada da ovelha. Isso acontece no início do verão. Depois a lã precisa ser lavada. Veja quanta impureza se concentra nela. Muita água é utilizada. Elas precisam ser desfiadas, como Hannah está fazendo agora, para limpar algum resíduo e separar os fios para fazer os mais macios. Próximo passo é o tingimento. Das camadas de cebola, temos este tipo de cor. Já o vermelho retiramos da casca da romã. Das cascas das amêndoas, temos um tipo de marrom. Já as cores azul e roxo eram cores caras. Somente a realeza, pessoas ricas, as usavam. Elas eram retiradas das conchas. Por isso que com Jesus a caminho da cruz, os soldados para zombá-lo o cobriram com um manto púrpura, que era um símbolo da realeza. O próximo passo é fazer a trançagem, como ela nos exemplifica aqui, fazendo com que as fibras de lã fiquem entrelaçadas. Ela usa este objeto manual para torcer em círculos os fios, formando um novelo. Depois, o último estágio é ir para o tear. O produto final será algo muito semelhante a este. Nossa estadia em Nazaré Village é encerrada com a visita a uma réplica de uma sinagoga do tempo de Jesus. A sinagoga do primeiro século não era usada somente como um local religioso, mas era primordialmente utilizada como um local de encontro, de reunião. Sabemos que Jesus, no dia de sábado, entrou numa sinagoga, pegou o rolo sagrado, abriu-o e leu Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele enrolou novamente o rolo e se assentou. Todas as pessoas na sinagoga o olhavam atentamente, porque ele havia dito a eles que essa passagem da Escritura havia se concretizado naquele momento, significando que ele era a pessoa a que aquela Escritura se referia. É importante ressaltar que aquela era uma comunidade judaica. Eles queriam se livrar dos pagãos, dos romanos que dominavam a comunidade. Queriam um Messias que viesse salvá-los da dominação romana. Quando Jesus disse aquilo, eles entenderam que o ministério de Jesus era para a salvação de todos, judeus e não judeus. É claro que eles não gostaram de ouvir aquilo. Por isso, eles o trataram como um blasfemo. E por isso, deveria ser apedrejado. Eles o conduziram então para fora da sinagoga, rumo a um precipício, para jogá-lo e matá-lo.
Essas atividades nos ajudam a compreender melhor os textos bíblicos e também o contexto histórico e cultural no tempo em que Jesus morou em Nazaré. Até a próxima semana. Shine.